se no estado de subjugação, qual que é a situação do mentor do subjugado naquele momento, ele que se encontra no processo de subjugação, Jorge? Não só no processo de subjugação, mas nos outros casos de obsessão e nos outros casos de assédio e em todas as demais condições que a vida nos oferece, os mentores eles estão sempre a postos. O que ocorre é que nós, pela nossa própria opção, fazemos a sintonia com os espíritos que são perversos. E aí você vai ver, os mentores, eles não desistem de seus protegidos, mas eles não podem interferir quando eu, pelo meu livre-arbítrio, faço uma opção pelaquela outra entidade e promovo um acoplamento tão firme entre a minha e a mente dele que o mentor não consegue entrar, porque houve um casamento das duas. Há um caso desse tipo no livro Painéis da Obsessão, chama Caso Fernando, se eu não me engano, é Caso Fernando. Ele está desencarnando e os mentores estão atuando no seu processo desencarnatório, com razoável habilidade ali, tentando fazer. Fernando é uma entidade profundamente comprometida de outras existências com a escravidão. Ele foi um senhor muito perverso, muito cruel com seus escravos. E está desencarnando de tuberculose. E os mentores estão ali trabalhando sua desencarnação. De repente, no meio do processo desencarnatório, chega uma leva de entidades perturbadas. Todos ex-escravos de Fernando, que possuem um ódio muito grande dele e que vieram para recebê-lo na hora da morte. Quando esse grupo entra, Fernando começa a sentir a presença deles e começa a se debater na cama, a respiração altera e os mentores, calma, Fernando, a gente vai desencarnar você, você vai conosco. E os perturbadores ficam assim, não adianta você fazer isso. Ele já sintonizou conosco e ele vai perder a sintonia com você. Não adianta, Fernando é nosso. E o mentor tenta articular para que eles não façam isso, mas o Fernando, no desespero dele, ele só vai estreitando os vínculos e vai se conectando com os obsessores. E o mentor, ainda aqui presente, não consegue interferir, porque ocorre uma espécie de um casamento das ideias em função da culpa, e os obsessores se assenhoram da mente de Fernando e dizem para o mentor: quem vai terminar o processo desencarnatório dele somos nós. E aí segue-se uma cena bastante pesada da desencarnação e eles pegam Fernando e levam com ele. Não tem nem o que o mentor fazer. Por quê? Porque a eleição de pensamento que o Fernando fez foi em se conectar com os seus perturbadores. E aí você pergunta, como agem os mentores desse jeito? Atuando, intercedendo, procurando, tentando ajudar, mas infelizmente sem poder fazer mais do que é possível em função do livre-arbítrio. Recomendo a leitura da questão 976 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: como podem os espíritos superiores serem felizes sabendo do sofrimento dos maus? O mentor deixa o cara aí e depois fica bem, ele não fica triste? E aí, na resposta, os espíritos vão dizer que os espíritos fazem tudo o que podem, estão absolvidos na sua consciência, porque tudo que era possível fazer foi feito. Fui eu, espírito imperfeito, que preferi eleger aquele outro caminho. E os mentores, sabendo que aquilo é temporário, que ele depois será um espírito superior, que aquela experiência ele buscou pelo seu livre-arbítrio e que aquilo, na verdade, serve para o seu aprimoramento, eles se esforçam o que podem, mas eles não se desesperam diante da queda dos seus entes queridos e dos seus protegidos.